todo mundo, pô, malandro mesmo, são os bancos brasileiros, é o Supremo Tribunal Federal. E muita gente tem me perguntado como que os Estados Unidos, Paulo, você que está aí, que tem se esforçado tanto para que os Estados Unidos orientem a sua política externa em relação a isso, como os Estados Unidos têm reagido diante desses eventos e o que os americanos têm feito acerca dessas ações do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o chefe que controla a coleira do general Frajola. E é uma pergunta justa. E eu pretendi abordar até essa questão no programa de ontem. Falei que nós veríamos algo acontecer. Joguei a dica para vocês. E, normalmente, como eu não faço tic-tac à toa, quando eu jogo uma dica, esperem que ela vai acontecer. E aconteceu de forma muito rápida. E acabou publicada pelo próprio Metrópolis, com a seguinte notícia: o governo Trump alerta a Coca-Cola após o patrocínio a evento com Alexandre de Moraes. E eu vou ler na íntegra essa reportagem do Metrópolis. Diz o seguinte: o patrocínio da Coca-Cola a um evento que teve o ministro Alexandre de Moraes como palestrante virou pauta do governo dos Estados Unidos. A questão passou a ser discutida internamente porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu sancionar o magistrado com a Lei Magnitsky em julho desse ano. Neste mês de novembro, a Coca-Cola patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com Moraes como um dos oradores de destaque. A edição, que ocorreu em Brasília entre os dias 11 e 14, teve como tema o MP do futuro, democrático, resolutivo e inovador. Os ingressos variaram entre R$ 820 e R$ 1.020. A coluna do Metrópolis apurou que um representante do alto escalão do Departamento de Estado ligou diretamente para um executivo da Coca-Cola nos Estados Unidos para abordar o assunto. Em tom de alerta, o oficial da gestão Trump reprovou explicitamente o patrocínio concedido pela empresa. Integrantes da Casa Branca sustentam que companhias que tenham negócios no país não podem patrocinar eventos que deem visibilidade a alvos da Lei Magnitsky, diz o Metrópolis. O caso da Coca-Cola gerou mais repercussão por se tratar de uma multinacional com sede nos Estados Unidos, mas também houve um incômodo com os seguintes patrocínios: PicPay, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Febraban, a federação que representa as instituições bancárias brasileiras. Um integrante do Departamento de Estado afirmou à coluna que as pessoas e companhias que, abre aspas, prestam ajuda com apoio financeiro a qualquer pessoa designada com a Lei Magnitsky podem estar sujeitas ao risco de sanções. Questionado sobre as empresas específicas citadas, esse mesmo integrante do governo Trump reforçou que os Estados Unidos não divulgam antecipadamente sanções ou medidas de fiscalização. A coluna apurou, contudo, que Washington, prestem atenção nessa parte, a coluna apurou, contudo, que Washington adotará providências para aumentar o rigor da Lei Magnitsky no Brasil, uma vez que brechas foram detectadas. Continua ainda a reportagem do Metrópolis. Estados Unidos querem mais rigor na Lei Magnitsky. O Departamento de Estado atua para fazer com que empresas, sobretudo instituições financeiras e Big Tech, cumpram na íntegra as medidas estabelecidas pela sanção. Na prática, esse endurecimento causaria mais impactos a Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Basti de Moraes, também sancionada com a Lei Magnitsky. O casal perderia acesso a todos os serviços oferecidos por essas companhias. Diz o Metrópolis, não Paulo Figueiredo. O objetivo dos Estados Unidos é comunicar com clareza para evitar que essas companhias também sejam alvos de sanções secundárias sob acusação de negligência. No caso da Coca-Cola, essa comunicação já foi feita de maneira informal com um telefonema em tom de alerta. Punições a empresas que descumprem a Lei Magnitsky costumam demorar a ser aplicadas a nível global. Vamos chegar aqui sobre isso. Atualmente, Washington tem sancionado companhias que descumpriram medidas impostas no ano de 2019. A Coca-Cola se manifesta. Procurada pela coluna nesta terça-feira, a Coca-Cola se manifestou no começo da noite por meio de nota.
A Coca-Cola é parceira institucional da CONAMP há vários anos, assim como inúmeras outras empresas, apoiando o Congresso Nacional do Ministério Público, com o único objetivo de fomentar o diálogo sobre temas de interesse público e relevância social. A empresa não tem qualquer participação na definição da programação ou escolha dos palestrantes. Essas responsabilidades cabem exclusivamente aos organizadores do evento. No momento da confirmação do patrocínio institucional, na edição mais recente do Congresso, a empresa não foi informada sobre a lista de palestrantes. A empresa ou seus representantes não participaram do Congresso, nem tiveram qualquer envolvimento em seu desenvolvimento. Ah, rapaz. Filho feio não tem pai, né? Como eu disse aqui, que começaria a acontecer, né? Eu falei do comentário até do meu amigo Constantino, eu liguei para ele ontem, conversei com ele. Que a Magnitsky não pegou, que as tarifas acabaram ajudando o Lula, etc. Eu falo, calma, ejaculação precoce não. Falei que a lei Magnitsky ia acabar acontecendo. E depois de tomar um aviso dos Estados Unidos, uma ameaça, por que não? A Coca-Cola, que patrocinou o evento com Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, não. Eu digo que eu avisei que isso aconteceria há 10 dias. Lembrem do meu post no X há 10 dias. Não é tirado do nada. O que eu dizia? Peguei este flyer do evento e falei, o governo para não dizerem que, Paulo, você muda toda hora, o que eu trago é o que acontece. Disse o seguinte, o governo dos Estados Unidos, especificamente o OFAC, não é tão ágil quanto gostaríamos na hora de aplicar as penalidades àqueles que violam as sanções. E estamos trabalhando também nesta direção. Mas, apesar de tardar, raramente eles falham. E o que eu disse, já estão cientes disso aqui. Ora, como eu poderia saber disso, não é verdade? É o meu tic-tac. E o meu tic-tac não demorou, de ontem, não demorou nem 72 horas para começar a acontecer. Porque são os primeiros resultados após a tomada das ações aqui nos Estados Unidos, depois que o governo reabriu. Mas eu posso dizer que não serão os últimos que vocês verão. Nós teremos mais novidades sobre o assunto das sanções. E como eu disse no X também, o mal do malandro, eu sou carioca, né? Então, carioca se acha malandrão. Carioca cresce no ambiente da malandragem. O problema é que a gente também aprende que o mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Isso vale para os bancos do Brasil. O setor bancário, vocês acham que escaparam só com isso que vocês fizeram? Vocês são malandros. Caramba! Pô, é que os russos não são malandros igual os bancos brasileiros. Não tinham pensado nessa grande ideia que os brasileiros tiveram para fugir das sanções. Os iranianos não são malandros. Os chineses, rapaz, chinês quase não faz malandragem, né? Os chineses, poxa, o sistema financeiro mais desenvolvido do mundo depois dos Estados Unidos, não tiveram essa ideia brilhante que vocês tiveram, rapaz. Os ministros dos Supremos Tribunais do Irã não pensaram nessa possibilidade de fazer uma decisão dizendo que não podia cumprir a lei Magnitsky. Todo mundo, malandro mesmo, são os bancos brasileiros, é o Supremo Tribunal Federal. E a turma da ejaculação precoce, a lei Magnitsky não pegou no Brasil, foi avacalhada. Desculpa, queridos. Vocês parecem crianças. Parecem meninos. De achar que uma coisa dessa gravidade acontece do dia para a noite e de achar que o governo americano vai deixar para lá o descumprimento de sanção. Se tem uma coisa que você não pode negar eu entreguei tudo o que eu prometi. E mais, veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de vistos, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira vez, há esperança. O que está faltando? Bom, talvez só o seu apoio. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição, porque com um pouco mais de $5 por mês,
você já faz parte desse grupo. E com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold. Não me deixa sozinho. Vamos comigo. Agora, link na descrição.